Será mesmo que toda obra que cresce e prospera e multiplica, ela é uma obra de Deus? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso aqui em Atos capítulo 5. Acontece um evento a partir do verso 17, onde os apóstolos estão pregando, eles estão fazendo sinais e maravilhas, e de repente eles são presos. Eles vão para a cadeia pública e o Senhor envia um anjo que vai lá e tira eles da cadeia. Eles vão para o templo e começam a pregar sobre o nome de Jesus Cristo. Novamente vai acontecer um evento em que o Sinédrio vai estar reunido e eles ficam com raiva, porque Pedro vai dizer o seguinte, porque eles dizem, olha, nós não dizemos para vocês não pregar mais neste nome, né? Não ensinem mais sobre esse nome. Então Pedro fala no verso 29, Atos 5, verso 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ver que ele vai falar no verso 32, e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo. Os fatos que eles mataram a Cristo e tudo mais. Só que o que acontece? Quando eles ouviram isso, no verso 33 diz assim, eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Para que eles não morressem, há uma intervenção aqui de um homem chamado Gamaliel, que foi o professor, né, do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava no judaísmo, isso é, antes da sua conversão a Cristo Jesus. Fala assim, verso 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, lembra que Paulo diz que quanto ao judaísmo ele era fariseu, mestre da lei, Gamaliel, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então, ele faz o que? Ele tira os apóstolos para fora, retira esse pessoal daqui e eu vou conversar com vocês. Então disse ao sinédrio, ele foi muito sábio ao fazer isso, porque se ele tivesse emitido as mesmas palavras com a presença dos apóstolos ali, os demais componentes do sinédrio, eles estariam constrangidos a aceitar ouvir a voz de Gamaliel, né? E meio que ceder um pouco para os apóstolos. Mas como os apóstolos não estavam presentes, então isso aí foi uma jogada de mestre de Gamaliel, que de fato ele era um homem respeitado, não à toa. Então disse ao sinédrio, então Gamaliel vai falar isso para o sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Lembrando que Gamaliel não era um homem convertido a Cristo. Contudo, ele demonstra aqui estar tendo uma sabedoria grande para lidar com essa situação. Ele diz, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Olha quantos discípulos Teudas conseguiu que andasse com ele. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Então ele está falando, olha, Teudas começou aí, fez um volume de pessoas, 400 seguidores de Teudas, mas quando ele morreu, aquilo espalhou e acabou. Ele pega um outro exemplo. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. E aí ele conta um segundo exemplo para chegar onde ele quer chegar. Primeiro ele fala, ó, Teudas, tá vendo? Fez aquela bagunça e depois que ele morre não tem efeito. A Judas, o Galileu, aconteceu a mesma coisa, ele acumulou seguidores, mas quando ele morreu não teve mais efeito. E aí ele chega aqui, ó, finalmente, verso 38. Nesse caso de agora, digo a vocês, no caso de Jesus, não façam nada contra esses homens. Não façam nada. Aqueles homens que estavam lá fora, que eram os apóstolos. Deixem que vão embora, porque aí ele lança essa frase, é uma expressão estratégica dele para acalmar os ânimos do sinédrio, né?
Então ele diz, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, como aconteceu com Teudas e Judas, né? Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Muitas pessoas pegam esse texto, essa fala de Gamaliel ali no Sinédrio, entre os judeus, querendo defender coisas erradas. Então nós precisamos entender o seguinte: quando ele fala isso, não quer dizer que isso seja uma máxima. Ah, mas está na Bíblia? Está. Isso saiu da boca de quem? Né? Então nós precisamos entender isso. Por exemplo, para e pensa, se tudo que prospera, cresce, multiplica e cria raízes e vai prosseguindo ao longo da história, é de Deus, então nós precisaríamos admitir que todas as seitas e as heresias milenares, elas são de Deus, e não é verdade, tá certo? Então muitos, inclusive, falsos profetas usam esse texto para validar ou para dizer assim, não me incomode, se isso aqui não for de Deus, então não vai prosperar. Mas se for de Deus, isso vai prosperar, mas isso é uma falácia. Por que isso é uma falácia? Para e pensa, quantas seitas existem hoje? Milhares. Quantas heresias existem hoje? Milhares. Heresias antiguíssimas. Não precisa pensar que são coisas novas, não. Basta você estudar um pouco sobre a história das heresias e você vai ver que muitas das chamadas novas revelações não passam de antigas heresias. Então, usar esse texto para dizer que se qualquer obra está prosperando é porque Deus está aprovando, você vai ter que admitir que todas as seitas, todas as heresias, as quantidades de religiões que existem, né? Por que elas prosperam? Elas estão muitas vezes apoiadas em suportes institucionais, né? Isso faz com que elas se tornem, às vezes, instituições chamadas tradicionais, eu não falo no sentido protestante especificamente não, mas elas se tornam entidades tradicionais, reconhecidas pelo povo, pela sociedade, né? E aí quando você vai estudar a fundo, percebe que aquilo ali não passa de uma seita. Então por que ela prosperou? Por que ela cresceu? Se é que a fala de Gamaliel aqui de fato é a verdade absoluta. Será que é só o cristianismo que cresceu? Porque quando ele fala aqui, ele fala, olha, se este plano vem de homens, isso não vai prosperar, como aconteceu com Teudas e com Judas, o Galileu. Mas se isso vem de Deus, né, então vocês não podem fazer nada. E isso é um fato. Quando você observa que a obra é uma obra de Deus, quem pode impedir a obra de Deus? Mas não quer dizer que toda obra que está crescendo é a obra de Deus. Entende? Então isso nós precisamos pôr na nossa cabeça. Quando Deus tem um propósito de crescer uma determinada obra, não é só esse propósito, mas qualquer propósito de Deus não pode ser impedido. Mas não quer dizer que toda obra que está funcionando quer dizer que ela é de Deus só porque ela cresceu, porque ficou famosa, porque conseguiu acumular uma grande quantidade de pessoas. A própria Bíblia diz que no fim dos tempos surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos, que conseguiriam muitos seguidores, né? Então pare e pensa, como é que pode um falso profeta conseguir muitas pessoas para seguir as suas doutrinas, para apoiar os seus ministérios, para poder andar com eles e dizer, esse homem é um homem de Deus, ou essa mulher é uma mulher de Deus? Como que pode acontecer isso baseado numa leitura superficial do que Gamaliel está dizendo? Gamaliel diz, se vem de Deus, vocês não podem destruir e correm o risco de estar lutando contra Deus. O que Gamaliel está dizendo não é que tudo que prospera vem de Deus. O que ele está dizendo é, se essa obra é de Deus, vocês não vão poder destruir. E isso é um fato. E ainda estão lutando contra Deus. Aí a Bíblia vai dizer, os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. O que eles queriam fazer antes? Eles queriam matá-los. Eles enfureceram contra os apóstolos e queriam matar os apóstolos. Então eles concordaram em não matar. Aí o que eles fizeram? Concordaram com Gamaliel, verso 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Só espancaram eles, né? Não mataram. Concordaram em não matar, mas espancaram. Olha que coração duro desse povo, né, rapaz? E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, de novo, né?
pela terceira vez, o soltaram. Então, aquela fala de Gamaliel serviu para livrar os apóstolos aqui. E eles se retiraram do sinédrio. Você pensa, os apóstolos agora acabaram de tomar uma coça. Você pensa assim, estão muito tristes. Imagina, né? Ô Senhor, nós saímos, abandonamos tudo para seguir o Senhor. Estamos andando aí, né? O mundo todo pregando o evangelho. E nós fomos presos. E agora a gente é espancado. É isso que o Senhor tem para nós? Você acha que eles estavam resmungando? Verso 40, então, chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles ficaram felizes porque eles foram dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Para e pensa, e todos os dias, no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, não paravam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Isso é o que eles estavam sendo proibidos pelo Sinédrio de pregar, né? Pregar no nome de Jesus. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara para nós, nem tudo que cresce é porque é obra de Deus. Claro que não. Quantas religiões? Pesquisei sobre as maiores religiões do mundo, né? Temos muitas, mas você tem algumas que são gigantescas e nem por isso quer dizer que é obra de Deus, né? As seitas relacionadas ao cristianismo, ou seja, que se dizem cristãs, tem coisa que se diz cristã que você nem acredita, faz, não é possível que isso aí acha que tem alguma ligação com Cristo. Mas sim, eles dizem que tem ligação com Cristo, e aí você sabe que aquilo ali não é obra de Deus, mas cresceu, prosperou, tem investimento, tem administração, tem apoio de pessoas importantes, talvez de governos e coisas desse tipo. E aí você para e pensa, como pode ter crescido? Aí uma pessoa desavisada vai pegar esse texto e vai falar, tem que ser de Deus. Por quê? Porque cresceu, né? E não é isso que Gamaliel está dizendo. Gamaliel está falando, olha, se uma obra é de Deus, ninguém vai poder parar. E vocês correm o risco de ainda estar indo contra o Senhor. Ele não está dizendo, tudo que cresce é de Deus. Entendeu? Deus abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.